subversivo, também falou... Oi? Não, pode falar, pode falar. Tá. Falou sobre o perfil adventista subversivo, gay cristão, todos esses perfis aí, né? E o que acontecia, né? Eu acompanhava eles, só que no intuito, eu achava que eu estava na intenção certa e eu realmente percebi que a intenção era certa, só que não era a melhor intenção assim, porque eu seguia essas pessoas, né, no caso, que administrava essa página, via as postagens, assim, que a gente acha que é um absurdo, e realmente é um absurdo, só que, vou dar um exemplo do porquê falar mais do que orar é muito danoso. Eu comecei a fazer comentários assim, é claro que não atacando a pessoa diretamente, né, mas tentando trazer a pessoa assim, achando que estava fazendo certo, e eu fazia debates assim, falava bastante, comentava bastante algumas postagens assim, que inclusive eu achava que era um absurdo, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Aí tudo bem. Às vezes eu mandava mensagem no direct, falava, olha, não é bem assim, cara, não faz essas postagens porque não é isso que a igreja acredita. Aí, de um lado, começava a vir algumas coisinhas assim, dele discordando, é claro, e de eu discordando. E o que acontecia, né, no final? No final disso tudo, de eu discordando, ele discordando, todos os perfis que eu mencionei, no caso, acabava que a gente nunca chegava no impasse. Como assim? A gente nunca chegava no exemplo de, ó, realmente o que você está fazendo, eu entendi, me desculpa se eu errei. A gente nunca chegava nisso. Aí eu comecei a perceber, aposto que todo mundo aqui segue aquele perfil, né? Eu sou um jovem adventista. Eu comecei a perceber que eles faziam algumas postagens, assim, alguns comentários sobre isso. Só que eles não iam na pessoa para poder debater, assim, mas eles apresentavam o erro, só que era na página deles, sabe? Já eu fazia diferente, eu apresentava o erro, só que eu ia diretamente falar com a pessoa. E eu acabei entrando em contato, assim, com o perfil, né? E eles me falaram, assim, que uma pessoa que não quer ser convencida, ela não vai ser convencida, não importa o que você faça, não importa se você já está cheio do Espírito Santo e se você já está avivado, se a pessoa ela não quer ser convencida, ela não vai ser convencida, e ponto. Depois disso, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava fazendo não estava valendo de nada. Por quê? Porque eu estava fazendo com que meu irmão desconfiasse de mim e eu não estava explicando melhor a situação. Por quê? Não porque eu estava errado. É claro que às vezes a gente acha que está certo, mas não porque eu estava errado, mas porque eu estava fazendo de forma errada. Ao invés de eu demonstrar, eu estava falando ao invés de demonstrar, né? Então, acredito que esse tópico, ele é muito importante. Eu já li esse livro, já, no caso, eu tenho esse livro, é muito bom mesmo, e principalmente esse capítulo é o que fala mais, assim, no meu coração, sabe? Porque depois que eu parei com isso, eu percebi que não mudou nada. Percebi que, do mesmo jeito, eles continuavam fazendo a postagem, do mesmo jeito. Então, o que a gente deve fazer realmente é o que está falando aí nesse tópico aí. A gente precisa orar mais e falar menos. E como que a gente vai ser reavivado? Realizando debates? Ellen White, ela fala, eu até esqueci qual citação, de qual livro que é a citação, mas ela fala também que pessoas não convertidas também estão dentro da nossa igreja. Não, na verdade, é desse livro mesmo. Pessoas não convertidas estão dentro do nosso meio também. E, infelizmente, essas pessoas, quando você aponta o erro delas, infelizmente elas pensam, não julgueis, né? Deus, ele não julga. É claro que Deus, ele não julga, pelo menos não agora. Ele está em processo de julgamento até chegar a nossa vez, né? E acredito eu também que é importante a gente orar mais pela pessoa. Mas tá fazendo isso. Realmente, a gente deve fazer a nossa parte de alertar a pessoa. Só que orar é o principal, né? A gente deve mais orar pela pessoa do que apontar somente o erro dela. É claro que é importante, mas a oração é o principal. É basicamente isso. Muito obrigada pela contribuição, eu gostei bastante. Inclusive, eu vou até fazer aqui um link com o que você falou. A questão do orar muda, inclusive, a nós mesmos. Quando a gente ora pelos outros, isso transforma a nós mesmos.
E esse transformar nós mesmos faz com que sejamos o exemplo que aquela pessoa precisa para que haja ali uma transformação. Agora, é claro que essa transformação só vem se a pessoa de fato quiser essa transformação. Gente, eu tinha o mesmo problema que tu, sabes? O mesmo problema de me indignar com determinadas situações e querer ir lá com a pessoa, conversar com a pessoa e dizer assim, isso aqui tá errado e não pode ser desse jeito, e apresentava inúmeros argumentos sobre isso. Não adiantava. Não adiantava. Quando eu percebi que não adiantava, foi que eu fiz o Instagram da página, a página do Instagram do Ministério A Voz do Santuário. Porque nele é a minha página. Lá eu posso falar e quem tiver interesse vai ler. Quem tiver interesse vai aprender. Quem tiver interesse. Eu não preciso forçar uma transformação aos outros, porque eu entendi que quem causa essa transformação não sou eu. É o Espírito Santo. E você precisa estar disposto a ouvir essa voz do Espírito Santo, porque você tem o direito também. Deus te deu a liberdade de rejeitar essa voz também. Então, é tudo uma questão de escolha de quem está ouvindo. E, infelizmente, a gente vai ter que lidar com essa realidade em que pessoas estão dentro da igreja, vivendo e levando para dentro da igreja coisas que não cabem, com argumentos que não cabem, e a gente vai ter que lutar com isso. E lutar por quê? Lutar por meio de quê? Por meio da oração, lutar por meio do nosso exemplo, ok? Gente, eu lembro que a última vez que eu preguei na minha igreja, a minha igreja aqui em Belém é a maior daqui de Belém. E foi, assim, muita ousadia minha pregar sobre música nessa igreja, que é a maior, eu acho que é a maior da região norte. E foi muita ousadia minha pregar sobre música. Gente, depois desse dia, eu não fui mais pregar lá. Não fui, porque deu muita confusão. Muita confusão. E a gente vai ter que enfrentar essas confusões. Porque a gente vai avançar mais para frente e a gente vai saber o porquê. Vamos então para o próximo tópico, abrindo a porta ao adversário. Olha aí. O adversário não tem permissão de ler nossos pensamentos. É, porém, perspicaz observador e nota as palavras, registra-as e adapta habilmente suas tentações de modo a se ajustarem ao caso dos que se colocam em seu poder. Caso trabalhássemos para reprimir os pensamentos e sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão em palavras ou ações, Satanás seria derrotado, pois ele não poderia preparar suas sedutoras tentações para adaptar ao caso. Nós temos uma grande vantagem sobre Satanás, e a gente precisa saber usar. E essa grande vantagem é desenvolver, por meio do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, o domínio próprio. E esse domínio próprio vai fazer com que nós tomemos a decisão de reprimir os pensamentos. Satanás, ele não pode ler os nossos pensamentos, e essa é a grande vantagem que Deus deu a nós. Ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele tem 6.000 anos de experiência. 6.000 anos de experiência observando a humanidade, observando o comportamento. E ele é um mestre em nos enganar. Então, se nós desenvolvermos os dons do Espírito Santo, principalmente o domínio próprio, pode ter certeza que você tem muito mais chance de vencer as tentações. Porque Satanás não vai ter meios, não vai ter armas para usar contra você. Só que nós temos dificuldade nisso. Esse tópico aqui, não sei quantos aqui leram, mas esse tópico, ele fala sobre dissensões que são causadas dentro da igreja, porque nós não temos controle sobre o que nós pensamos e falamos. Então, essas dissensões são êxito, motivo de comemoração para Satanás. Nesse tópico aqui, também fala das pessoas que estão na igreja para causar confusão e que nós muitas vezes damos pano para manga para essas pessoas, quando nós não obtemos o domínio próprio, quando nós não desenvolvemos esse dom. Ele é necessário para absolutamente todos os aspectos da nossa vida. Se você quer orar por um dom do Espírito Santo, ore pelo domínio próprio.
porque do domínio próprio você consegue caminhar para todos os outros dons do Espírito Santo. Então, desenvolva isso, porque é um meio. E como que você vai desenvolver isso? Você vai desenvolver isso, e esse capítulo desse livro bate constantemente nessa tecla. Orando, se humilhando diante de Deus, clamando para que você tenha transformação. Hoje de manhã, para quem não sabe, eu sou professora na rede adventista, e aqui tem inclusive uma colega minha da escola, e de manhã nós fazemos o culto antes de iniciar o trabalho, e daí me veio aqui à mente, eu estava pensando, na verdade trabalhando, pensando nesse capítulo, e me veio à mente, inclusive eu fiz pedi que fizéssemos essa oração nesse culto, que nós não orássemos pela nossa salvação. A priori causou um susto, e aí eu complementei. Não ore pela nossa salvação. Ore para que nós reflitamos o caráter de Cristo. O nosso maior objetivo aqui, nessa terra, é refletir o caráter de Cristo. A salvação é uma consequência. Precisamos, queridos. E eu quero falar mais para frente. Eu preciso que a gente estude mais para frente sobre perfeição de caráter. É um assunto muito importante. E mais para frente nós vamos estudar sobre esse assunto. Causa muita confusão na igreja esse assunto. Confunde-se com perfeccionismo e não tem a ver com perfeccionismo, mas perfeição de caráter. Algo que o Espírito de Profecia fala muito e que a Bíblia também fala. E nós precisamos, já te dou a palavra, nós precisamos estudar sobre esse assunto. Porque refletir o caráter de Cristo para o mundo é uma necessidade urgente, principalmente para os detentores da mensagem do terceiro anjo. Ok? Pode falar, meu amigo. Nesse capítulo também, eu acho que é importante falar isso porque a divisão da igreja, a gente tem visto dois lados, né? Eu vi uma pregação também do Rodrigo Silva, que ele fala justamente por isso, porque ele é mais experiente em questão assim, porque ele, ou seja, está mais tempo na igreja, né? Que ele viu que, de um lado, anos atrás, né, a igreja pegava bastante assim sobre muitas regras, não podia ir para a igreja assim se não fosse de saia, as mulheres, no caso, pregavam muita modéstia cristã. Inclusive, também, ele fala de um sermão que as pessoas comentaram tanto dele que, nesse sermão, quando o pregador ele estava falando sobre as portas do inferno, as pessoas elas seguravam com tanta força na cadeira, com medo de o chão rachar e eles irem direto para o inferno, né? E nessa etapa, de uns tempos para cá, a gente tem visto que isso tem deixado de lado, é claro, a gente tem trabalhado bastante em relação a isso, só que isso tem criado um abismo tão grande, uma volta tão grande, que ao invés da gente pregar assim, meio termo, né, no sentido de realmente pregar a modéstia cristã, essas coisas, e também pregar o amor de Deus, né, que é muito importante, acabou que o meio evangélico acabou fazendo um pouco ao contrário disso, né? Antes falava muito das regras, do que a gente devia seguir, principalmente na igreja adventista, né? Claro que não de todos, é claro, sempre teve uma classe que realmente era convertida. Só que falava muito numa época de leis, de regras que a gente deve seguir, só que hoje em dia já fala um pouco o contrário disso. Não fala das regras. É claro que, como eu falei, né, sempre existe pessoas convertidas realmente que falam disso, pessoas que são assim capacitadas realmente, estudadas, que entendem disso. Só que hoje em dia mais se fala do amor de Deus, que como se a gente fosse o centro assim da missão de Jesus aqui. Já vi várias pregações daqueles pastores coaches assim, mas a gente não era o centro de Jesus. E não é o centro de Jesus. Porque o centro de Jesus é fazer a vontade do Pai. É claro que Jesus ele está doido assim para salvar a gente. Doido mesmo, ele ama muito a gente. Só que, para que a gente seja salvo, ele quer que a gente fique no meio termo, só nesse sentido a gente pode ficar no meio termo, de guardar os mandamentos de Deus, falar do amor de Deus e realmente amar a Deus e ao próximo. E a gente percebe também que na história tem acontecido bem isso que o inimigo tem trabalhado, né? Antes, tinha aquele fardo, assim, do sábado, da mesma forma como a gente vê nesse período que a igreja adventista nasceu, né?
falava bastante sobre regra, os fariseus, os judeus, né, falava bastante sobre regras, e o que Satanás fez? Ele aproveitou esse fardo que eles colocavam nas leis, e depois que ele colocou, assim, na mente dos judeus que eles tinham que colocar esse fardo, ele já criou uma coisa totalmente o contrário, para poder mostrar que o sábado ele era uma coisa assim que não deveria ser falada, porque era uma coisa assim dos judeus, né? É impossível guardar o sábado, e até os judeus não aguentavam guardar o sábado. E hoje em dia Satanás também faz isso. E a gente acaba abrindo a porta, por quê? Porque a gente, assim como o contexto de antigamente, a gente acaba repetindo também a história. E a gente também repete a história de cair no mesmo erro e no mesmo engano também. Só que agora que a gente está tomando essas iniciativas de fazer os 10 dias de oração, fazer momentos assim como a gente está tendo agora, de estudar bastante a Bíblia, orar mais também, agora eu tenho certeza que isso vai mudar, porque pelo menos eu não aguento mais viver nessa terra, não, misericórdia, todo dia trabalhando cedo, misericórdia. Mas, enfim, é basicamente isso, porque a gente tem que, nesses últimos dias, orar mais mesmo, falar menos e prestar mais atenção. Porque, às vezes, existem aquelas pessoas que acham que a gente espiritualiza tudo. Só que se a gente não espiritualizar, é claro que não tudo, isso é importante, a gente não espiritualizar tudo, só que se a gente não espiritualiza, se a gente não entende, muitas coisas são realmente obra do inimigo, acaba que a gente deixa essa brecha para que ele entre e para que ele também entre na nossa igreja e no nosso convívio também. E é muito importante a gente falar sobre isso. E que a gente possa estar cada vez mais unidos. Amém. Muito obrigada. Sérgio, você pode falar. Muito interessante a fala do irmão missionário adventista aí. O seu nome, acho que é o Felipe, né? Seu nome. Pronto, acertei. É, que, assim, por exemplo, em relação a falar sobre o amor, eu acho muito pertinente a fala dele, porque a gente está acostumado a ouvir a tal da hipergraça. E essa hipergraça traz um conforto e, como você falou, há uma necessidade de você pregar o evangelho. Obviamente que você prega o amor, mas você tem que fazer algumas coisas relacionadas aqui, por exemplo, a modéstia em si. Você tem um propósito em si para que você tenha, através do, vamos supor agora, com o reavivamento, que é um despertar, né? Para que as suas faculdades mentais sejam transformadas. Então, a gente tem que... Há um equilíbrio sobre isso, sobre... Isaías 8:20 fala a lei e ao testemunho. Então, são coisas sempre correlacionadas. Então, quando o livro fala nessa questão aí também em relação aos mundanos, porque, assim, se a gente tem essa questão aí, tem um parágrafo que fala assim, se a gente se comportar de tal forma inadequada, eles vão pensar, falar assim no livro, como esses cristãos se aborrecem uns com os outros. E aí, como é que fica a pregação do evangelho? Então, é algo muito forte que no fim do tempo do fim onde estamos, né, a gente tem que levantar a bandeira aí, e essa causa de Cristo tem que ser muito mais bem valorizada. E, eu vou complementar o que você disse, Sérgio, porque realmente é o gancho aqui desse tópico, como os mundanos nos veem. A gente tem que ter cuidado, nós que temos páginas assim de evangelização, eu já observei algumas páginas exaltando os erros da igreja sem se atentar para o fato de que existem muitos mundanos olhando para isso e pensando, esse povo vive em guerra entre si. Olha aí, eles estão falando uns contra os outros. Como é que eu vou levar isso? Eu vou querer fazer parte disso? Eu não quero. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Sim, nós devemos falar contra o erro, sim. Inclusive, nesse capítulo, para quem leu, daqui a pouco a gente vai ver, faz uma retomada a Isaías 58. E Isaías 58 fala, grita na versão, na versão transformadora, já inicia assim, grita a plenos pulmões, anuncia ao meu povo os seus pecados. Então, a gente precisa, sim, falar dos erros, a gente precisa mostrar o que é certo, para que as pessoas tenham a oportunidade do arrependimento. Mas daí começar a perder a linha, é perigoso, é muito perigoso.
E nós temos que ter esse equilíbrio aí, saber, né, até onde vai o nosso limite para que a gente não dê esse mau exemplo para as outras pessoas. E, gente, eu já vi muita gente de fora da igreja falando: ah, mas para quê? Cristão vive em confusão, vive brigando, eu fico pensando, mas, gente, não é bem por aí. Aí eu falo para vocês, quem é o tipo de cristão que está se evidenciando por aí e por que o cristão que de fato sabe qual é a verdade, que de fato sabe viver essa verdade, não está sendo evidenciado? Recentemente, vocês viram o caso de um tiroteio que teve, eu acho que foi por causa de um jogo de sinuca, e aí o homem voltou no bar porque perdeu dinheiro, dentre eles havia um empresário lá, e ele atirou, matou uma criança de 12 anos. Eu não sei direito a história, mas eu vi a manchete, era a seguinte: cristão e bolsonarista atira em criança. Você presta atenção nessa manchete, gente? Você olha o tipo de coisa que Satanás usa para fazer o cristão ser humilhado, jogado na lama. Então, o cristão que de fato é cristão precisa dar um jeito de ser a luz no mundo. Porque se a gente vê esse tipo de manchete, então a gente percebe que está faltando alguma coisa na nossa atitude para que o mundo veja que não é essa a realidade que esse mundo prega aí, essas manchetes e tudo mais, que não é essa a realidade do verdadeiro cristão, sabe? Mas vamos seguir. O Felipe mandou alguma coisa aqui. Ah, sim, capítulo 5 de Tiago, ó, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. Cristo é muito maravilhoso, né? Não existe pecado que a gente cometa, exceto contra o Espírito Santo, que Deus não seja capaz de redimir, de cobrir. Olha aqui, vamos adiante aqui. Gente, esse capítulo aqui, ele mexeu muito comigo, esse tópico, na verdade. Estamos nos dias da expiação. Em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar a obra do juízo investigativo. Os casos dos justos mortos têm estado a passar em revista diante de Deus. Quando essa obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Quão preciosos, quão importantes são esses solenes momentos. Cada um de nós tem um caso pendente no tribunal celeste. Temos individualmente de ser julgados pelos atos praticados em vida. No serviço simbólico, quando era efetuada a obra da expiação pelo sumo sacerdote, no lugar santíssimo do santuário terrestre, requeria-se do povo que se afligisse diante de Deus e confessasse seus pecados, para que fossem expiados e apagados. Será exigido menos de nós nesse antítipico dia da expiação, quando Cristo está intercedendo por seu povo no santuário celestial e deverá ser proferida a decisão final e irrevogável sobre cada caso. Por que esse tópico mexeu comigo? Porque ele faz aqui essa retomada ao dia da expiação, lá no período de Moisés. Ele faz essa retomada. O que o povo fazia nesse dia? O povo estava se humilhando diante de Deus. O povo estava constantemente ali em contrição, clamando ao Senhor por perdão, confessando. E nós estamos nesse dia. Olhemos para nós, para a nossa vida e perguntemos a nós mesmos: estamos nós nos humilhando diante de Deus nesse dia da expiação? Estamos nós clamando ao Senhor por misericórdia? Isso aqui mexeu muito comigo, porque nós estamos numa rotina em que nós trabalhamos, nós corremos, temos coisas para fazer, nossas responsabilidades, e a gente vai arrastando essa grande prioridade, a gente vai arrastando, e o tempo vai passando, e a gente esquece que esse é um momento solene, e que a gente não deveria estar negligenciando esse dia que nós estamos vivendo. Se nós não começarmos a nos desligar de tudo que é inútil, nós não vamos ter
condições de manter o nome no livro da vida. E, sinceramente, eu sei que vocês se sentem assim. Quão terrível é pensar na possibilidade de ter o nome apagado do livro da vida. É triste demais. E, queridos, eu vejo, e vocês veem também, porque está constantemente na mídia, o quanto as coisas estão ficando cada vez mais moralmente complicadas. Vocês viram uma notícia aí de um menino que foi expulso da sala por um palestrante trans, ou drag, eu não sei, expulsou a criança de sala porque a criança não concordou com o fato dele ter dito que havia mais de 70 gêneros, e a criança foi tirada de sala, e eu sinceramente aplaudo essa criança, e a gente precisa começar a se comportar dessa maneira, sem medo de ser rechaçado, sem medo de ser humilhado. Gente, e daí que a gente está sendo humilhado, rechaçado pelo mundo? Que interessa, que importa? A gente precisa ter coragem. Deus não nos fez covardes. Ele nos faz ser pessoas corajosas e precisamos ser agora mais do que nunca. E pode ter certeza que amanhã, muito mais do que hoje. Eu me preocupo muito por trabalhar na rede adventista. Eu me preocupo muito com como a escola estará amanhã, como a rede adventista estará amanhã, porque essas regrinhas que o mundo tem imposto para a gente vai chegar lá. Só que a gente precisa se preparar. A gente precisa estar aqui clamando ao Senhor e se preparando, tornando-nos corajosos, tornando-nos mais semelhantes a Cristo, tornando-nos aqui constantemente humilhados diante de Cristo. Precisamos disso. E que honra! E olha só que maravilha, que honra poder dizer, eu estou me humilhando diante de Cristo, para que Ele tenha compaixão de mim, para que Ele tenha misericórdia de mim, e que Ele me dê forças para enfrentar o que está vindo por aí. Queridos, e outra coisa importantíssima, e eu não sei se foi no tópico anterior, mas um complemento. Fala que dentro da igreja, o que a gente tem dentro da igreja é muito pior do que a gente encara lá fora. Para vocês terem ideia, eu não sei se eu postei no story lá do Ministério A Voz do Santuário, mas eu acho que sim, que eu sou chamada de fanática religiosa. Mas não é por quem está lá fora, não é. É por outros adventistas. Ah, porque ela não usa calça, ela é a irmã que usa saia no meio da canela. Você percebe isso? E olha que interessante, eu vivo esses princípios, mas eu não imponho esses princípios às outras pessoas. Eu vivo os princípios porque eu acredito ser certo, porque eu estudo sobre o assunto, o Espírito Santo me convenceu disso, prego esses princípios, mas eu prego dizendo assim, esse aqui é o certo, mas estude. Descubra você se é isso que você quer viver, e eu não julgo você se você não vive os princípios de modéstia, eu estou cumprindo aquilo que eu acredito ser certo, que é pregar. E ainda assim, eu sou chamada de fanática religiosa. Eu sou chamada de fanática religiosa por falar sobre o uso de bateria na música de modo inadequado. Eu sou chamada de fanática religiosa por isso. Não é pelas pessoas de fora da igreja. Não é. É pelas pessoas de dentro da igreja. Isso é triste, não é? Mas é a realidade. Você pode falar, Felipe. Não, já esqueci. Já esqueceu? Desculpa. Vamos Não, lá. tô brincando. Só para falar em relação a isso, é muito importante também a gente lembrar, né, que Ellen White, ela fala que nossos piores, assim, perseguidores serão os nossos irmãos, né, que diziam ser nossos irmãos também. E é importante, eu acho importante falar isso, que às vezes a gente fica um pouco desanimado, sabe? E às vezes a gente fica um pouco triste, não em relação ao que a gente já sabe que isso aconteceria, tem muitas profecias, a Bíblia também fala sobre isso,
mas em relação a ver pessoas assim que a gente levou para a igreja, às vezes pessoas que a gente conviveu muito tempo, às vezes pessoas que nos levaram também para a igreja, se afastando, aí eu volto para uma profecia que a Ellen White tinha falado, eu também esqueci a citação, viu? Que fala que a igreja, por mais que às vezes ela esteja assim passando por essa dificuldade, assim, a gente sabe que está na sacudidura. Só que por mais que a igreja ela pareça que vai cair, a gente sabe que a igreja ela está muito próxima assim de ter muita coisa ruim para acontecer, infelizmente, né? Mas ela mais fala que por mais que a igreja pareça que vai cair, ela não vai cair. E é nesse momento que parece que a igreja está mais fraca, que eu tenho certeza que Deus ele vai começar a mandar o Espírito Santo para a gente, né? Um exemplo foi quando Deus ele usou Gideão ali, né? Tantos homens ali que Gideão conseguiu reunir, aí de 30 mil, enfim, foi para 300, né? E acredito eu que Deus ele pode estar esperando esse momento também, de pessoas assim que são fiéis, que sabem que não, por sua própria força, não conseguem lutar, assim como o exército de Gideão, mas confiando em Deus e tendo o preparo certo, essas pessoas elas conseguem vencer a guerra. Porque aposto eu que por mais que saíram aquele tanto de soldado, alguns foi junto porque inclusive até desanimou também, provavelmente, né? Mas a história fala, deixa bem claro como foi, né? E hoje em dia também a gente tá bem nesse contexto, né? De que às vezes a gente precisa, assim, tirar as más influências também através dessa sacudidura, né? Claro que não é a gente que vai fazer essa separação. E nesse ponto que eu queria chegar, porque não é a gente que faz a separação, não é a gente também que define quem é o joio ou o trigo, não é a gente que define também quem realmente está convertido e quem não está convertido. Porque eu estou começando a ler um livro, não sei se vocês já ouviram falar, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nesse livro, ele dá um exemplo bem forte, assim, de Abraham Lincoln, né? Que ele, uma vez, ele estava, no tempo da guerra, né? Ele estava desenvolvendo estratégias, assim, e o general que estava na batalha, ele estava pronto assim, para poder desistir, né? O pessoal todo estava encurralado, estava passando numa fronteira com um rio, assim, e do nada, de repente, o rio ele começou a transbordar, né? O que vai falar no livro. E quando ele começa a transbordar, aí é uma chance para que eles tenham, o general e a tropa, que eles têm para poder avançar e acabar com o exército inimigo, né? E acaba que, não sei por quê, na verdade o livro vai falar isso, né? Que ninguém entendeu por que do motivo do general recuar ao invés de vencer a guerra, né? Aí Abraham Lincoln ele escreveu uma carta assim para poder enviar para o general. E quando ele escreveu essa carta, colocou: não acredito que você não fez isso, a gente estava prestes a vencer, por que você simplesmente não fez o que eu mandei? Porque ele tinha enviado uma carta de guerra para o general. Aí o general ele foi e não falou nada, porque no livro conta que essa carta ela nunca chegou até o general, porque Abraham Lincoln, que a gente sabe que ele foi um dos maiores presidentes assim em questão de influência dos Estados Unidos, e por que ele foi considerado? E por que essa carta ela não chegou até o general? Porque Abraham Lincoln, ele entendeu que o sentido assim de ser bem influente, né, influenciar as pessoas para o bem, é que você tem que entender também o lado do outro. Abraham Lincoln, ele provavelmente, né, o livro vai mencionar assim, que talvez ele pode ter pensado, pera, mas eu estou mandando essa carta aqui, mas eu nem entendo a situação que estava passando lá, eu não estou lá na guerra, eu não sou o general, eu não estou passando pelas mesmas coisas que o general está passando lá na guerra, por que eu mandaria isso? É muito fácil falar isso, que ele fez errado aqui no meu conforto. E hoje em dia, a gente deve começar a pensar assim também. E por isso que eu cheguei no ponto de que a gente não define o joio nem o trigo. Por quê? Às vezes, aquela pessoa que está no erro, que
persiste assim, que persiste mesmo no erro, que acha que você que está seguindo a Bíblia está errado, às vezes aquela pessoa está sendo sincera no erro dela, infelizmente, é claro, no erro. Mas para a gente entender a pessoa e entender se ela está no erro ou não, a gente deve pelo menos compreender, ser um pouco mais empata, né, para poder tentar compreender o lado da pessoa, por que que ela chegou nessa conclusão, tentar entender como que você vai conduzir a pessoa para o lado certo, é claro, né, e por que essa pessoa ela não quer largar isso. Quando a gente começar a entender nesse sentido, quando a gente começar também a entender que a gente fazendo isso, a gente não só influencia as pessoas de fora, como também influencia as pessoas de dentro, para o bem, é claro. E, bom, é praticamente esse ponto que eu queria colocar, porque é uma coisa muito importante. Muitas vezes, eu fui pregar, antes eu não tinha tanta condição assim, não estou falando que eu estou rico, antes eu não tinha tanta condição assim para vestir uma roupa assim, adequada para poder pregar, né? Aí o que que eu fazia? Ia lá no bazar da igreja, às vezes o pessoal doava roupa, calça, essas coisas. Aí eu colocava, ficava um pouquinho grande assim, eu não tinha o que fazer, né? E várias vezes quando eu ia pregar, de todo o sermão que eu falava, olha para você ver, eu estou falando de pessoas próximas ainda, né? De todo o sermão que eu falava, a pessoa ela entendia, de todo o sermão, ela entendia só que eu estava com a roupa com um pouquinho mal vestida assim, e não entendeu esse sermão, e não entendeu a mensagem que eu quis trazer também na pregação. Então, assim, imagina, se essa mesma pessoa, às vezes a gente tem que entender o lado de quem julga também. Será que essa pessoa ela está julgando porque ela realmente está no erro, ela sabe da verdade, mas ela, infelizmente, ela está continuando fazendo isso porque ela gosta? A gente tem que entender também o porquê da pessoa estar julgando, né? Se essa pessoa tivesse entendido a minha situação naquela época, talvez entenderia o porquê de eu estar vestindo assim. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, que vem tratando não somente da parte da expiação, né? Porque a gente sabe que todo o avivamento, o reavivamento, teve a parte, assim, que as pessoas se juntaram, a parte que as pessoas confessaram pecados umas às outras também, e entendiam o porquê dele estar pensando, graças à influência também do Espírito Santo. Então, é um ponto que eu gostaria de deixar aqui, porque vem falando justamente desses dois capítulos, e justamente porque a gente está no fim dos tempos, assim, e a gente deve começar a unir as nossas forças, procurar entender, é claro que se a pessoa não dá abertura, não dá para entender o lado dela, e é importante, sim, a gente entender também essa parte e praticar. Então, é esse o ponto que eu queria colocar. Muito obrigada. E, gente, muito importante o que o Felipe falou, a questão de nos unirmos. Inclusive, eu coloquei na legenda do convite lá no Instagram. Se nós olharmos para o capítulo 2 de Atos, de 1 e 2 de Atos, a gente percebe que o fator principal para o recebimento do Espírito Santo foi a união dos apóstolos. Eles estavam em união. E isso é enfatizado no capítulo 1 e 2 mais de uma vez, de tão essencial que a união é. Mas a irmã White também fala nesse capítulo que essa tomada de atitude para a oração, ela precisa ser individual, porque muitos dentro da igreja não se unirão. Mas a gente aproveita aqueles que se unem para que nós estejamos aqui em oração. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é um suporte, um apoio uns para os outros. A gente poderia estar estudando isso aqui sozinhos, poderia, mas é muito mais motivador quando nós unimos os nossos estudos e percebemos o que nós temos em comum, percebemos o nosso interesse, percebemos que nós estamos em um grupo que de fato quer ver Cristo voltar, que de fato quer ter uma vida transformada, que de fato quer ser luz para o mundo. E isso é maravilhoso. Isso aqui, queridos, esse grupo e outros grupos que estão unidos em oração é a igreja. Isso é a igreja. É por isso que ela não vai cair. Percebe?
A instituição em si pode estar com as pernas bambas, mas a igreja, o corpo de Cristo, não vai cair. Porque o corpo de Cristo está buscando viver corretamente esse dia da expiação. Por mais difícil, como eu pedi na oração inicial, que por mais que nós tenhamos as nossas fraquezas, por mais que nós tenhamos os nossos pecados, que nós estejamos aqui, que Deus considere a intenção que temos de ter a vida de fato transformada. Porque eu acredito que é o que cada um que está aqui deseja, uma vida de fato transformada. O Felipe falou ainda agora, logo na primeira fala dele, que não aguentava mais estar nessa terra. Eu também não aguento, e eu acho que nenhum de nós aqui aguenta mais estar aqui. E é por isso que nós estamos aqui nos preparando para esse grande momento, porque eu acredito, irmãos, eu acredito, assim, eu não sou desse grupo que fica aí marcando data, porque tem um grupo que gosta de marcar data. Não sou desse grupo, não. Mas eu tenho uma leve sensação, talvez seja a fé mesmo, muita vontade, de que, sei lá, eu acho que 20 anos para essa terra é muito. Eu estou achando que é muito tempo. Eu acho que a gente tem menos tempo. Mas, não sei, talvez eu só ore muito por isso, porque é um desejo muito grande que isso tudo acabe logo. Mas vamos lá que a gente está quase terminando. A igreja desperta e arrependida. A igreja precisa despertar para a ação, precisa, tem a necessidade. Aqui, gente, nesse tópico vai entrar a questão dos seus dons, da sua utilidade dentro da igreja. O Espírito de Deus não poderá vir enquanto ela não preparar o caminho. Deve haver diligente exame do coração, deve haver oração, olha aí a união, oração unida e perseverante, e o reivindicar pela fé as promessas de Deus. Deve haver não o cobrir o corpo de pano de saco, como era na antiguidade, mas profunda humilhação espiritual. Não temos a mínima razão para congratulação e exaltação própria, nenhuma. Devemos humilhar-nos sob a potente mão de Deus. Ele aparecerá para confortar e dar bênçãos aos que verdadeiramente o buscam. E eu vou dizer um negócio para vocês, queridos, se vocês acham que vocês estão bem, se vocês olham para a vida de vocês e acham que está tudo bem, caiam de joelhos e falem, Senhor, por favor, me mostre o que está errado, porque eu não estou conseguindo ver. Porque não é bom, se nós olharmos para nós e vermos que está tudo bem, que não tem nada para consertar, que está tudo certo, não é bom. Porque sempre há algo para consertar, sempre há algo que nós precisamos melhorar, sempre há algo que nós precisamos colocar diante de Deus. E olha, verifique quem você é dentro da sua igreja. Verifique se você está utilizando os dons que Deus deu a você. Porque se você não utilizá-los, vai ser retirado de você. Os seus talentos, se você não utilizar, vai ser retirado de você. Então, você precisa desenvolvê-los e aplicá-los em sua vida ao redor das pessoas que estão ao seu redor para atingir as pessoas que estão ao seu entorno. Sérgio, você pode falar. Essa questão é interessante em relação ao despertar para a ação, há uma conexão com a parábola dos talentos. Porque Isso. quando a gente fala da parábola dos talentos, por exemplo, ela implica a inatividade e o desperdício do talento que incita a ira de Deus. Né? E aí, quando o irmão White fala a questão aqui, devemos humilhar-nos sob a potente mão de Deus. É, de fato, deixar ser usado. Né? E aí, se a gente pegar para analisar, é uma lição crítica de como utilizar essas habilidades, né, recursos dados por Deus. Porque se a gente olhar para Gênesis, Deus deu o quê? Deu a Adão a terra para que ele misturasse seu trabalho para o próprio uso. Interessante. E na parábola, de forma similar, o que é que acontece? É que o mestre esperava, na verdade, que seus servos buscassem esses ganhos, e o que fala, enterra, não, esse aqui acho que não vai dar certo, eu vou enterrar, e os outros prosperam, enquanto um enterra, não consegue prosperar. Então, de fato, os dons, se você enterrar, você não vai conseguir fazer nada. Então, você aproveitar que tem um dom, usar para que Deus o abençoe com mais dons. E outra, o fato de você não utilizar os seus dons demonstra que você não vai dar frutos. E se você não dá frutos, você não está ligado à videira. Olha o grande problema. Então, irmãos, avaliem bem o que vocês têm feito com os dons de vocês. Ainda é tempo de correr atrás. Ainda é tempo de colocar as mãos para trabalhar. Gente, nós estamos aqui para isso.
A nossa função nesse mundo não é trabalhar para ganhar dinheiro, para formar família, e depois morrer. Não. Tudo bem, isso daí vai acontecer. Não estou dizendo aqui que faz mal ganhar dinheiro, que é ruim ser rico. Não estou dizendo isso não, tá bom? Inclusive, isso é bom, é importante. Deus nos deu um intelecto que Ele quer que nós desenvolvamos ao máximo, então estude, desenvolva mesmo, cresça na vida, mas o seu propósito, a sua prioridade é levar pessoas aos pés de Cristo. Essa é a sua prioridade máxima e custe o que custar. Isso precisa ser feito, porque, irmãos, vai ser cobrado de nós. E eu fico pensando assim, sério, eu olho para as pessoas ao meu redor, amigos meus que não são adventistas, que não são cristãos, e eu falo muito, todas as oportunidades que eu tenho, eu falo. E me dá uma tristeza quando eu percebo assim que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas uma coisa vai ser certa sobre essas pessoas, e que me dá um certo alívio até certo ponto, tá bom? Que se essas pessoas não se salvarem, no dia que Jesus voltar, elas não vão poder olhar para os meus olhos e dizer, você sabia e não me avisou. Mas, queridos, aquelas pessoas que nos conhecem, que tiveram contato conosco e nós não falamos, não apresentamos Cristo, quando Jesus voltar, elas olharão para nós e vão dizer, poxa, você sabia de tudo isso e não me falou. E agora eu não tenho mais chance de ser salvo. Não há mais oportunidade. Olha como isso é grave. Olha como isso é muito grave. Nós somos aqui a imagem de Cristo. Nós somos representantes de Cristo, que, aliás, cristãos tem um sentido, tem um significado. Esse termo tem um significado, um peso. Então, você está aqui para viver como Cristo viveu. E o que Cristo fez, inclusive viver os sofrimentos que Cristo teve. Enfrente os sofrimentos que Cristo teve também, porque isso vai desenvolver o seu caráter ao máximo que pode ser desenvolvido. Tenha amor pelos seus semelhantes. Ore muito para que você desenvolva amor pelos seus semelhantes, porque se você desenvolver amor pelos seus semelhantes, você jamais vai negligenciar a vida de nenhum deles. Então, e esse daqui, gente, é o desejo mais, eu acho mais precioso que Cristo tem para nós, que nós sejamos cobreiros dele no processo de salvação. Pode falar, Felipe. Bom, vou terminar só com esse comentário, que é basicamente uma citação da Bíblia, né? Orai também pelos que vos perseguem, né? Que a gente tem que orar por essas pessoas, e como eu falei, para a gente procurar entender o lado delas também, e também para que essas pessoas elas possam ser, assim, por mais que algumas, infelizmente, não vão, né? Que essas pessoas possam ser realmente convertidas, né? É importante a gente estar unido nesses momentos finais, e sinceramente, eu não tenho mais alegria nenhuma nesse mundo aqui. A gente vê muita coisa, né? Tenho certeza que todo mundo já ouviu sobre alguma dessas coisas que eu vou citar, sobre o terremoto, no caso, guerra na Síria. Assim, vários adolescentes, assim, de 14, 15 anos, tendo relacionamento, assim, com pessoas, assim, de má influência e acabar perdendo a vida, né? Infelizmente, a gente vê também a questão de, nossa, é muita coisa assim para falar, sabe? Se a gente ficar focando também só nessa parte, a gente acaba que desmotiva, e realmente é desmotivacional, né? E é importante para que a gente possa nos motivar todos os dias, para que a gente possa encontrar paz, a gente voltar para aquele que nos dá a verdadeira paz e orar pelos aqueles que nos perseguem, para que a gente possa também ter a oportunidade de ver eles convertidos e ver eles no céu com a gente também. Amém. E é isso. Amém. Muito obrigada. Vamos lá. A reforma acompanha o reavivamento. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Essa é a única condição, queridos, para um reavivamento e reforma. A mão do Espírito Santo se movendo sobre nós. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Mas ela precisa resultar em reforma para ser algo realmente verdadeiro.
E a reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se. A reforma. Vocês viram bastante, né? Aqueles 8 dias, acho que foram 8 dias que durou aquele culto na universidade lá nos Estados Unidos, que eu não sei falar o nome. E eu acredito que tenha havido ali um avivamento. E há uma diferença entre avivamento e reavivamento. O avivamento é aquela busca, né? Que você vai, vou buscar, vou correr e buscar Deus e tudo mais. Mas normalmente não é difícil que resulte em frutos. Não estou dizendo que não possa resultar, mas é muito difícil que haja esse resultado em frutos, né? Mas o reavivamento, além de ser essa busca por Deus, há uma renovação da sua vida espiritual. Você desperta para uma mudança necessária. E essa mudança é a reforma. É você começar a transformar a sua vida. Onde essas reformas chegam? Elas chegam no seu comportamento, elas chegam na sua alimentação, elas chegam no seu vestir, elas chegam no seu falar, no seu caminhar. A reforma, ela vai atingindo todas as áreas da sua vida, até que você seja completamente outra pessoa. Uma pessoa que as pessoas que te conheciam antes não reconhecem mais. E, gente, é maravilhoso. Eu não sei quantos aqui já ouviram o meu testemunho, eu cheguei a dar o meu testemunho lá na página, mas as pessoas que me conhecem do passado, quando conversam comigo, dizem assim, não é a mesma pessoa, é outra, é completamente diferente. É a mesma pele, o mesmo corpo, o mesmo cabelo, mas não é a mesma pessoa. E louvado seja Deus. E ainda assim, eu acho que tem cada coisa que ainda precisa ser mudada. Eu não consigo ver o que as pessoas veem. Eu não enxergo em mim o que as pessoas enxergam hoje. Eu ainda olho para mim e penso, que miserável que eu sou. Quantos pecados Deus ainda precisa tirar da minha vida? Quantos? E, queridos, existem pecados que a gente comete que a gente sequer sabe, que a gente nem tem consciência que a gente pecou. Gente, eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi há um tempo atrás, eu não sei quem foi, ou eu li em algum lugar, mas que a pessoa, ela dizia assim, que de manhã ela saía, né, para viver a vida dela e ia prestando atenção em tudo que ela fazia. E quando ela chegava à noite, ela anotava tudo que ela fazia e pensava e dizia assim, hoje eu não pequei. Vocês acreditam nisso? Hoje eu não pequei, então eu não tenho nada para confessar. Você pensa que situação, a pessoa já estava pecando nisso. Para começo de conversa, a bichinha já estava pecando nisso. Mas sim, tem gente que vive dessa maneira. Pode ser absurdo, mas tem gente que vive dessa maneira. Sabe o que? Por que isso acontece? A pessoa esquece da graça de Cristo e presta atenção nas próprias obras. Acha que tem qualquer mérito de salvação dentro da própria salvação, quando ela não tem nenhum. Gente, nós somos miseráveis da unhinha lá do pé até o último fio de cabelo. Não tem nada de bom em nós, nada. E quando nós aceitamos a Cristo e passamos a viver uma vida de santificação, e pode ter certeza que qualquer atitude boa que nós temos não vem de nós, vem de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos de bom para o outro, todas as nossas boas escolhas que são tomadas depois que a gente decide viver uma vida de santificação, elas vêm porque o Espírito Santo efetuou em nós o querer e o realizar. Não vem de nós. Isso precisa ficar muito claro em nossa mente, muito claro. Nós precisamos estar constantemente diante de Deus para que Ele possa ter misericórdia, para que a gente não se envaideça, porque Satanás ele usa todo o conhecimento que a gente obtém para tentar nos envaidecer,
nos orgulhar e dizer assim, olha, ela tem muito conhecimento bíblico, tem muito conhecimento do espírito de profecia, e ela pode se sentir a melhor das melhores na igreja, porque ela se veste de um jeito certo e tal. Você pode estar fazendo tudo certo, mas o seu coração pode estar enegrecido pela vaidade. Percebe? Pode falar, Sérgio. É interessante isso. Na verdade, é um fato que aconteceu aqui no sábado passado na minha igreja, em relação a Em Busca do Espírito Santo. A gente chegou na verdade, é o tempo que a gente chegou, né? A gente precisa de um projeto especial, como 10 dias de oração, né? E aí, como eu concatenando com esse fato do pregador, é que ele notou durante todo o culto, a escola sabatina, que assim, a gente fala de Jesus, mas a gente não fala uma coisa. E aí me notou bastante, a gente não fala em batismo do Espírito Santo. Aí eu falei, velho, sensacional, porque quando a gente fala dos sermões, igreja que não fala, sermão para a igreja não falta, mas quando a gente fala aqui no púlpito, acho que até uma questão aqui, um outro parágrafo do livro, eu não lembro, no púlpito a gente pouco fala do batismo do Espírito Santo. E aí que está o cerne da questão, porque se a gente quer falar de dom espiritual, e se fala que quer concessão do dom espiritual, e não pedir o batismo do Espírito Santo, vai conectar com fraqueza. Não faz sentido você pedir batismo. Os dons se você não pede o batismo do Espírito Santo. Então, diga. Sabe o que você falou aí? Só para complementar, para eu não esquecer. Você falou isso daí e eu me toquei aqui que eu nunca vi na igreja, eu nunca vi nenhum sermão, deve ter, mas eu mesma nunca vi nenhum sermão que falasse da chuva serôdia. Nenhum. Eu já ouvi sobre isso, assim, em reuniões de pequenos grupos, com pessoas que estão estudando a Bíblia. Eu ouço. Mas eu nunca vi sermão pregado sobre chuva temporã e chuva serôdia. Nunca vi. E é justamente o que a gente precisa. A gente precisa da chuva temporã, se preparar para a chuva serôdia. Pode concluir. Não, pode seguir. Acho que esse é o pensamento mesmo. Ok, então vamos lá. O último tópico. Instrumentos simples serão utilizados. Olha aí para a gente baixar um pouquinho a nossa bola. A gente tem tanto conhecimento, mas a gente precisa baixar um pouco a bola. Têm sido feitas exposições mostrando que o Senhor executará seus planos mediante uma variedade de maneiras e instrumentos. Não são apenas os mais talentosos, nem só os que ocupam altas posições de confiança ou são mais finamente educados do ponto de vista mundano que o Senhor usa para realizar sua grande e santa obra de salvação. Ele se servirá de meios simples, usará muitos que tiveram poucas vantagens para ajudarem a levar avante sua obra. Pelo emprego de meios simples, trará para a crença da verdade os que possuem propriedades e terras, e eles serão influenciados a se tornarem mão ajudadora do Senhor no progresso de sua obra. Gente, tem um sermão que eu preguei que chama Tal Como Elias. Está no canal do YouTube do Ministério da Voz do Santuário. E eu mencionei lá. Eu falei um pouco sobre o caráter de Elias, falei sobre como Elias é, e falei sobre essa simplicidade que é tanto necessária para a nossa jornada enquanto evangelizadores. E olha só, a gente vê a igreja trazendo tantas coisas para tentar trazer uma revolução para a pregação do evangelho. A gente cria cada coisa, cada programa para pregar o evangelho, mas no fim, as mensagens que mais tocam as pessoas são aquelas que são faladas sem qualquer recurso, a não ser a Bíblia. Nesse sermão eu falei que Elias foi diante do rei Acabe. Ele, um homem simples, colocou um rei no chão, porque ele recebeu autoridade por meio da palavra de Deus para colocar esse rei no chinelo. E tendo a autoridade da palavra de Deus, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa invenção para colocar dentro da igreja.
Isso pode trazer números de batismo, mas e números de convertidos? Porque, queridos, há uma diferença entre batizados e convertidos. A irmã White, ela fala, eu não vou lembrar em qual livro agora, mas ela fala que a nossa preocupação deve ser na conversão das pessoas, que números não significam nada, e de fato não significam. A gente faz campanhas e campanhas de batismo, e parece que há uma necessidade de se atingir metas, mas isso agrada a homens, isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus porque olha o que vai acontecer. Se a gente utiliza esses inúmeros recursos e esquece da autoridade da palavra de Deus, o máximo que vai acontecer é a pessoa se motivar pela emoção e dizer assim, ai, sabe aquela empolgação? Aí ela vai, se batiza, depois a empolgação passa. O que acontece? Apostasia. Queridos, grande parte das coisas do mundo que estão na igreja foram trazidas por não convertidos. Foram trazidas por pessoas que se batizaram sem a verdadeira conversão, sem entender quais são as doutrinas da igreja. Uma coisa que me passa muito é que saiu há anos atrás, os votos batismais eram mencionados. A crença no espírito de profecia, a modéstia cristã. Hoje em dia, ninguém menciona. Eu lembro, eu me batizei, porque eu sou rebatizada, queridos. A primeira vez que eu batizei foi em 2002. Eu tinha 12 aninhos. E uma das perguntas que me foram feitas foi acerca da minha crença no espírito de profecia. No meu rebatismo, essa pergunta não foi feita. Ela foi simplesmente eliminada, tirada. E ela é uma crença fundamental. Ela é uma crença fundamental porque está lá em Apocalipse 12, 10. 12, 10? 12, 10. Está lá. Ou é 12, 17? Me ajudem, não lembro. Enfim, mas está lá. A crença no espírito de profecia é uma das crenças fundamentais. E ela não pode ser posta de lado. É parte da identidade adventista a crença no espírito de profecia. Ok. Então, a gente precisa exaltar a questão da modéstia, por exemplo. Ninguém pergunta mais. Mas a minha tia estava conversando comigo e ela batizou há muitos anos atrás. Ela disse que uma das perguntas era lá, se ela aceitava viver de acordo com os princípios de modéstia cristã. Não se pergunta mais isso hoje. Hoje, as pessoas vão para a igreja maquiadas, vão para a igreja com saias com uma fenda que chega quase até a cintura, com decote. E eu sei que esse é um assunto que toca muito no nosso orgulho, ele toca muito no nosso ego, inclusive mais para frente eu quero fazer um estudo sobre isso com vocês. Mas ele é um assunto importante também, porque a nossa vestimenta é questão de identidade. Ela demonstra a quem servimos. Se nós nos vestimos como o mundo, demonstramos que servimos ao Deus do mundo. Se nós nos vestimos para agradar a Deus em vez de agradar a nós mesmos, para refletir a imagem de Cristo em vez da nossa, então nós demonstramos que servimos a Cristo. E esse é um assunto também importante. Tá bom? Então, pensemos, todo esse conhecimento que a gente tem, que ele seja para ser um fundamento ali para a nossa fé. E não para ser motivo de orgulho, não para ser motivo de soberba, de nós acharmos que somos melhores que os outros que não conhecem, porque, queridos, as pessoas mais simples, aquelas que sabem pouco, elas tendem a ser as mais sinceras naquele pouco que elas sabem. E com aquele pouco que elas sabem, Deus dá tanta autoridade a elas para que elas demonstrem o amor dele por essas pessoas, por outras pessoas. Crianças serão utilizadas por Deus, crianças. Crianças pregarão com grande autoridade, autoridade que vem do Espírito Santo. Eu vejo, queridos, e eu já vi muitos pastores, e hoje em dia, e vocês vão de concordar comigo, a quantidade de títulos acadêmicos de pastores, e, gente, eu tenho muito respeito pelos nossos pastores, que isso fique claro.
Mas acontece muito de teólogos, os títulos de teólogos ficarem muito mais acima do próprio espírito de profecia. E aí o que acontece? O espírito de profecia diz uma coisa, e aí vem a publicação acadêmica de um teólogo que contradiz o que o espírito de profecia diz, e aí você fica, ok, eu vou ficar com o que o teólogo diz, porque o que o teólogo diz agrada o meu ego, e o que o espírito de profecia diz vai exigir de mim um certo sacrifício que eu não estou disposto. E a gente precisa pensar nisso, porque também é um assunto sério, é um assunto muito grave, aliás. E títulos não significam nada. Títulos não significam nada. Elias era humilde. Elias era simples. Ele não vivia como um homem simples, dependendo completamente das provisões divinas. E com grande autoridade ele profetizou por 3 anos e meio, não vai chover sobre a terra. Não vai chover. Enquanto não houver conversão, não vai chover. Pela autoridade da palavra de Deus. Porque Deus é maior do que qualquer autoridade terrestre. Pode falar, Felipe. Só comentar um pouquinho sobre esse tópico. Um exemplo bem simples mesmo, que não só no futuro, mas ainda está sendo utilizado, que durante anos também foi utilizado da igreja, inclusive foi o que também trouxe o adventismo assim, para o Brasil, é a comportagem. Por que que eu falo isso? Não só porque eu sou comportador também, mas porque a comportagem ela é um método tão antigo, desde lá dos valdenses, né? Que comportou, para quem não sabe, significa comporteu, ou seja, os valdenses colocavam alguns pedaços assim, tanto dentro da pele também, debaixo dos véus que eles usavam, né? Para poder serem disfarçados como vendedores. Aí, quando a pessoa ela perguntava o que você tem mais de valioso aí eles apresentavam a palavra de Deus, claro que com todos os cuidados, né? E por que que eu falo que a comportagem é um método assim simples e ainda está sendo e vai ser utilizado? Porque a Ellen White fala o seguinte, que depois do pastor, a comportagem é uma das obras mais assim importantes a ser realizada. E ela também fala, né? Por isso que eu falo que também no futuro também vai ser utilizado esse ministério. Porque no futuro, Ellen White fala que enquanto a porta da graça ela não estiver fechada, ainda vai ter oportunidade para o comportor trabalhar. O que que significa? Lá no futuro, ainda assim, a gente não vai poder comprar nem vender antes do fechamento da porta da graça. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente pode não comprar nem vender. A gente não pode comprar nem... Enfim, a gente não pode comprar. Mas não significa que a gente não tem oportunidade, que Deus ele cria oportunidade para a gente sim também, para a gente evangelizar. Claro que Deus ele não mede esforços quando é para evangelizar uma pessoa. E a comportagem, Ellen White também cita isso no livro O Comportor Evangelista, que não só é um método assim que as pessoas têm para poder evangelizar, mas também a comportagem é uma das melhores escolas que tem. Por quê? Aqui eu vou ser sincero para vocês. Estou sendo bem sincero, jogando um exemplo bem claro mesmo. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como estou trabalhando na comportagem, vou ser sincero mesmo. Eu nunca dei tão duro assim para, assim, não só para salvação de outras pessoas, porque a gente também consegue recurso dentro da comportagem. Só que aqui eu aprendi a desenvolver confiança, porque eu não tinha antes, mesmo antes de eu entrar na comportagem, eu ainda estava estudando bastante, ou enfim, eu estava buscando bastante assim, o Espírito Santo, e estava estudando bastante também. Só que na comportagem acabou que quase isso tudo caiu por terra, porque apesar de eu ter estudado, apesar de eu ter orado, eu não praticava como eu deveria praticar. E a fé, que a gente deve testar todos os dias, a minha fé está sendo totalmente testada aqui. O que que significa isso? Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acredito que pelo menos toda pessoa, sendo jovem, não sendo jovem, deveria passar pelo menos uma férias ou então pelo menos uma campanha
na comportagem. Por quê? Aqui já fiquei, não, já fiquei 2 dias assim, sem comer. Sem alimento nenhum, né? Mas por que isso? Porque os líderes, eles não cuidam e tudo, realmente os líderes cuidam. Só que eu tinha falado para Deus assim, ó Deus, estou indo para testar minha fé. Estou indo, quero que o Senhor me ajude nisso, porque eu devo trabalhar nessa parte, né? Só que eu percebi que a minha fé não estava tão grande assim, até porque senão eu teria comido, né? Mas enfim, por que que eu estou falando isso para vocês também? Porque a gente deve testar nossa fé todos os dias. Por que que qual que é o sentido de seguir tudo isso que a gente estudou, buscar o Espírito Santo, fazer a vontade de Deus, orar pelo nosso próximo, por nós e pela nossa família também, ser cristão verdadeiro ou adventista verdadeiro, se a gente não tem a fé o suficiente para crer no poder de Deus? Eu acredito também que o Espírito Santo ele só é concedido àquela pessoa que tem fé, que ele também vai ser concedido para ela. Por quê? Deus, a fé, né? Vamos resumir a fé. A fé, a gente sabe que é aquilo que a gente acredita no impossível, sem a gente ver as coisas que é possível, né? Ou seja, o possível para Deus é o impossível para o homem e vice-versa. Mas quando a gente sabe, a gente olha, principalmente a gente que está vendo a nossa situação dentro da igreja, a gente olha que a gente não está convertido, que a gente não lê a Bíblia como a gente deveria, que a gente não ora, precisa muita fé mesmo para acreditar que o Espírito Santo ele vai ser concedido a nós, que somos pecadores, falhos, e não fazemos muitas vezes a vontade de Deus, e também que a gente não faz aquilo que é a nossa obrigação. Então, assim, é importante a gente desenvolver, só resumindo, né? É importante a gente resolver, é importante também a gente tratar, principalmente também, do assunto da parte da fé, né? Por isso que eu falei da comportagem para vocês. Mas eu acredito que também há outras formas, é claro, de se desenvolver a fé. E é muito importante isso. Muito obrigada, queridos. Esse aqui foi o estudo, né, do nosso primeiro capítulo. Esse livro é muito rico. Eu disponibilizei para vocês lá o PDF, para quem não tem. Também está disponível no aplicativo EGW. Então, tenham esse livro como de cabeceira, assim, junto com a Bíblia, porque já é a terceira vez que eu estou lendo esse livro aqui. E ele realmente é muito necessário, muito necessário. Ele nos dá uns puxões de orelha, assim, que a gente precisa. Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês. Eu gostaria que vocês deixassem aqui no chat pedidos de oração para que nós oremos uns pelos outros. Porque, afinal, o propósito do reavivamento e reforma não é só o estudo, né, da palavra, né? Isso, a gente está estudando livro e a gente faz menções à Bíblia aqui e tal, mas também não é só isso, é oração. E nós devemos orar uns pelos outros. Coloquem aí no chat pedidos de oração, agradecimentos que vocês queiram fazer para que nós possamos orar. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Hoje eu fiz a reunião na sexta, porque amanhã à noite vai ser aniversário da minha avó. Mas a intenção que eu tenho é de fazer as nossas reuniões aos sábados à noite. Só que isso vai depender de vocês. Se vocês tiverem essa disponibilidade nos sábados, às 8 também, me falem aqui que o nosso próximo encontro vai ser no sábado. Se não, a gente mantém a sexta, tá bom? Eu preferia o sábado, porque na sexta eu faço o pôr do sol e tal, daí às vezes eu quero parar para ler um pouquinho alguma coisa, rever a lição, mas não tem problema nenhum se vocês quiserem manter na sexta. O que vocês acham? Sexta às 8 ou sábado às 8? Sexta-feira, ok. Ok, então, ok, temos aqui quase uma unanimidade para sexta-feira, então a gente vai manter, tá bom? A gente vai deixar a sexta-feira, então os nossos encontros serão sempre às sextas, às 20 horas, ok? No próximo encontro a gente vai estudar o segundo capítulo. Não esqueçam, não estou vendo ainda vocês colocarem pedidos de oração. Ah, tá aqui, o Sérgio colocou. Beleza, Sérgio, vamos orar sim. Quem mais quiser pedido de oração? Nós vamos orar, tá bom?
Eu vou até tirar print da tela quando vocês colocarem para eu poder não esquecer. Outra informação aqui importante. Gente, essas nossas reuniões, elas vão ficar gravadas e vão ser postadas lá no YouTube do Ministério Voz do Santuário. Gente, eu vou colocar o link aqui do canal, mas é muito simples, é a Voz do Santuário. Você encontra lá, e aí você se inscreve no canal, porque eu vou disponibilizar, caso você não consiga assistir, né, participar de alguma reunião, você pode assistir no YouTube. Só que essa daqui eu esqueci de colocar para gravar no início, então tá meio que cortado o início, mas ainda assim eu vou postar, mesmo que cortado no início, tá bom? O que mais que eu ia falar para vocês? Sim, não posso esquecer disso, tá bom? Eu queria muito que vocês se apresentassem e falassem pelo menos um pouquinho de vocês, porque já que vai ser um grupo, eu quero saber, né, com quem eu estou falando, e estejam sempre dispostos a participar. Hoje o Sérgio e o Felipe participaram bastante, mas os outros também podem participar, isso é muito bom, isso enriquece o grupo. E aí, quem quer começar a se apresentar? Eu vou incentivar vocês a começar. Bem, vocês alguns de vocês já acompanham a página do Ministério Voz do Santuário há um tempo, mas eu me chamo Stephanie. Eu sou adventista de berço, eu nasci não era adventista, mas eu me afastei da igreja, passei quase 10 anos afastada da igreja. Foi realmente o fundo do poço para mim. Aliás, o fundo do poço ainda estava raso de onde eu estava, porque eu estava bem mais lá, quase no núcleo da terra. Então, assim, Deus fez um grande milagre na minha vida e Ele tem feito todos os dias. Eu tenho 32 anos, solteira. Se Deus quiser me casar, Ele casa. Se Ele não quiser, não casa, tá tudo certo. Pronto aqui, esperando todos os dias, né, pedindo a Deus para que eu consiga refletir o caráter dele para outras pessoas, para que Ele consiga me transformar. É isso. Quem é o próximo que vai se expor? Se vocês não falarem, eu vou começar a chamar, hein? Que eu tô com a lista bem aqui, ó. Vamos, parei aqui. Espontânea pressão. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Sérgio Magalhães. Eu sou de Salvador, Bahia. Apesar da cara de velho, mas eu só tenho 24 anos. Sou um dos anciãos aqui da minha igreja central. É um jovem aqui, né? É o termo de hoje. Que mais? Acho que é isso, né? Não tenho mais. Estou à disposição. Muito obrigada, Sérgio. Prazer te conhecer. Deixa eu ver quem está na minha próxima. Felipe, vai lá, Felipe. Falou muito, vamos se apresentar aqui. Bom, meu nome é Felipe Mateus, né? Eu sou criador da página Missionária Adventista. Tenho 19 anos. Também estou solteiro. E, assim, eu acredito que, na verdade, eu faço comentário sobre tudo, né? Eu gosto bastante de falar, como vocês perceberam, gosto bastante de pregar também. Canto também na igreja. E, assim, eu estou aprendendo a desenvolver os meus dons também. Que mais que eu sou? Eu sou comportor também, né? Como vocês perceberam, sou missionário. Também sou adventista do sétimo dia, se é que vocês sabem. Brincadeira. Mas assim, pessoal, eu não sou adventista de berço. Infelizmente, a minha família também não é adventista, por isso que eu pedi oração também pela minha família. E porque eu quero ir para o céu e quero ir junto com a minha família também, né? Peço que vocês orem mais urgente por essa parte também. E assim, eu tenho 4 anos dentro da igreja, só que, às vezes, a gente está perdido dentro da igreja também. E eu fui essa pessoa que estava perdido dentro da igreja. Eu fui conhecer Jesus verdadeiramente em 2022, por incrível que pareça. Que eu comecei a estudar mais a Bíblia, entender realmente a minha missão. E em 2022 que eu tomei a decisão, assim, de fazer a faculdade para me tornar pastor também. Então, é basicamente isso que eu vou falar aqui. Muito obrigada, Felipe. Quem está no Denise. Denise já conversou comigo algumas vezes no direct. Boa noite, estão me ouvindo bem? Tamo, Denise, boa noite.
Eu sou do Rio de Janeiro, sou casada, tenho 3 filhos, ainda sou nova na fé, sou tem pouco tempo, tenho 1 ano e pouquinho que eu sou batizada, então ainda estou aprendendo muito ainda sobre aquilo que você falou aí também, Stefana, sobre modéstia. Assim, é uma parte que é bem difícil para mim, porque eu sou professora de educação física, então tem aquela toda a questão do corpo, né? De estar bem. Então, assim, é uma coisa que eu estou aprendendo muito ainda. E conheci a sua página pelo Instagram, né? Tirei algumas dúvidas com você às vezes, perguntei, fiz algumas perguntas e vamos orar para que esse grupo permaneça, né? Que a gente aprende as experiências de outras pessoas também. E pedir para o Espírito Santo tocar nos nossos corações, né? E a gente continue. Isso aqui é uma pregação do Evangelho, né? Isso. E para a obra seja feita e para Jesus voltar logo, que eu não sei quem foi que falou aí que está doido para Jesus voltar logo. Eu também sou uma dessas pessoas. Eu Amém. oro muito pela volta de Jesus. Amém. É isso. Obrigada, Denise. Denise, tu não tem Nada. noção do quanto que eu amo ouvir esse sotaque. Gente, Do Rio de eu Janeiro. amo o Rio de Janeiro e eu sou apaixonada pelo sotaque carioca. É um sotaque assim, derretido. E assim, É. Denise, sinta-se muito à vontade. Conta com a nossa ajuda. Conta, sempre que tiver dúvida, tu joga lá a pergunta para mim. Tu sabe que eu respondo lá no Instagram. Uhum. E, assim, essa questão de modéstia, às vezes eu falo para vocês, às vezes eu fico um tanto quanto desconfortável de falar sobre, porque eu não sei como as pessoas vão se sentir, né? Porque é algo que realmente mexe com a identidade da pessoa, porque roupa é algo que é a Sim. identidade da pessoa. Mas, assim, então, é um aprendizado, sabe? A gente não tem que se sentir pressionado a algo. Isso é o que precisa ser vir do Espírito Santo também, que você precisa estudar, conhecer, entender e tomar a decisão se quer ou não, e ninguém tem que julgar você se você, depois de ter conhecimento, decidir, né, tomar a sua decisão, seja ela qual for. O que cabe a nós aqui é ensinar, mostrar o caminho, e é isso que cabe a nós. E orar também, né, para que haja essa transformação, porque às vezes a gente é bom na parte da modéstia, mas falha em outra parte, precisa de misericórdia na outra parte. Então, estamos todos aqui aprendendo e desenvolvendo e vamos crescer juntos, tá bom? Próxima que está aqui é a Tainara, é outra com quem eu converso muito também no direct. Vamos lá, Tainara. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Meu nome é Tainara, como você disse. Eu sigo a página já tem um tempinho. Já assisti quase todos os seus sermões que tem na internet, no YouTube. Vou fazer 30 anos agora, no final do mês. Sou adventista de berço, me afastei por um tempo, mas voltei, graças a Deus. Já tem 6 anos. Eu e meu marido, sou casada, sou diretora do Ministério Jovem atualmente, e tem sido, assim, um desafio para mim, e ao mesmo tempo muito gratificante, porque eu tenho visto realmente o agir de Deus, né? E de um ano passado, Deus me disse um não, e através desse não que ele me deu, eu senti que tem cara. Obrigada. E eu senti que foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, foi ter me dito não, por incrível que pareça. Depois que ele me disse não, eu entendi o real motivo, o real sentido da minha vida, que é buscar a ele, né? E depois disso, eu senti um chamado muito forte, sabe? Um chamado de liderança, um chamado de pregação do evangelho, de conhecê-lo melhor, mais a fundo. Estou nesse processo, né? Que é um processo que vai durar até eternidade, né? Mas eu peço aos irmãos que orem por mim, para que eu esteja cada vez mais próxima de Jesus, para que eu seja humilde, né? De reconhecer as minhas falhas, pedir perdão a Deus e
e continuar trilhando esse caminho, não desistir nunca, né? Porque não é fácil. E trabalhar com jovem também não é fácil. Então, peço que vocês orem por mim, para que Deus me dê força, me dê sabedoria, muita sabedoria, e para poder, né, assim, dar um conselho, né, sábio, enfim, é isso. Obrigada, Tainara. Gente, a Obrigada. Tainara é um amorzinho de pessoa. Uma pessoa Obrigada. que de vez em quando ela vai, conversa comigo lá no direct. E, gente, eu amo muito receber mensagem no direct, porque eu me sinto muito útil quando as pessoas perguntam alguma coisa e eu posso ajudar. Então, se sintam à vontade. O próximo que está aqui, André. Então, é o André e a Larissa. Se apresentem, meninos. A Larissa é professora junto comigo na mesma escola. Vamos lá, André e Larissa. Estão escondidos. Boa noite. Boa noite. A gente, na verdade, estava buscando, né, alguma forma de participar de um reavivamento, porque nós sentimos que estávamos precisando mesmo. E a gente até estava andando meio afastado, assim, mas agora estamos tentando voltar com tudo, assim, para a igreja. Tentamos participar mais ativamente. E foi esse motivo que nós viemos para o pequeno grupo. Sejam muito bem-vindos. Cadê a vozinha da Larissa que eu não estou ouvindo? Gente, só a próxima, deixa eles falar um pouquinho, tá? Bom, como o André falou, tá me apresentando, me chamo Larissa. Como falaram, eu sou a professora de ciência da escola, Adventista do Grão-Pará. Só liguei a câmera que eu percebi que tá desligada. E eu senti também aquela necessidade de voltar. Me afastei. Lembra que quando o primeiro capítulo tava... Primeiro capítulo não falando do primeiro capítulo. A primeira parte estava falando sobre se calar na igreja. Eu falei para o André que eu não consegui ler esse capítulo e não associar tudo que aconteceu na igreja. Foi um período assim, bem forte da igreja. Literalmente a igreja estava cheia de jovens. Eu era capitã dos gravadores. E a minha unidade estava a ponto de ser dividida em duas porque cresceu demais. Era muito bacana porque estávamos tratando pessoas de fora. O clube estava crescendo bastante. A igreja, o Ministério Jovem estava muito ativo. Mas por uma briga que ninguém sabia entre duas irmãs do Clube Ministério Jovem, acabou que generalizou por toda a igreja. A igreja estava batizando, o clube foi o que mais batizou naquele período, e infelizmente o clube veio a morrer praticamente, ficaram poucas pessoas, Ministério Jovem basicamente deixou de existir, e a minha igreja foi dividida em duas. Tanto que rolaram 2 retiros diferentes. Meu Deus. Chegou ao ponto da casa de polícia, a minha igreja quase fechou, quase foi reduzida a grupo, quase perdeu o título de igreja. Então foi um período assim muito complicado, muito complicado, de brigas quase que duraram anos. Tanto que até hoje alguns irmãos estão começando a voltar bem devagarzinho e é bem complicado. Eu fui uma delas que saiu durante a briga, não saí da igreja, procurei outro clube para participar, mas querendo ou não te afasta, porque os irmãos ainda estão lá, a briga continua, a patotinha, aquele grupinho continua, só que eu falei para mim que eu queria voltar, procurar alguma forma de voltar e tentar me reativar na igreja. Aí foi interessante que estavam falando sobre o reavivamento. Aí no mesmo dia a Stephanie coloca no grupo um grupo sobre reavivamento do livro. Eu falei, André, certinho, que eu sabia que estávamos falando. E por conta disso, participamos do grupo. Porque veio de encontro com o que queríamos. Então, foi certinho mesmo. E tá sendo interessante ler o livro. Ele tá lendo mais do que eu, admito. Porque é tanta coisa da escola, site, tudo. Que às vezes o tempo fica bem curto. Mas é uma parte que eu tenho que me policiar e começar a priorizar. Acordar mais cedo, se possível. Ler a Bíblia de novo, que eu tenho que pegar esse ponto de novo, para também conseguir ler o livro sem tentar me atrasar também. Mas, no geral, é isso, tá bom? E é isso, gente. Isso. E olha só, Larissa, Deus faz tudo certinho, porque eu nem ia colocar no grupo de professores da escola, não. Eu não ia colocar, coloquei assim, não ia, olha aí, Deus fez as coisas certinho, viu? Seja muito bem-vinda, conte conosco, tá bom?
Aqui você vai ter um grupo muito bom de oração, de apoio, eu tenho certeza disso, tá bom? Tanto você quanto o André. Quem mais que tá aqui? Olha, teve um que fugiu da reunião, tudo bem. Cadê a Gisele? Não, quem tá na ordem é a Angélica. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim, Angélica. Boa noite, feliz sábado a todos. Eu me chamo Angélica, como vocês podem ver, né, por aí. Como foi citado também, eu tenho 23 anos, eu sou baiana. Eu vim acompanhando a página durante um período. Eu conheci, na verdade, a página através de Sérgio, que é aqui também no grupo, que é meu namorado. Inclusive, foi ele que me fez o convite, né, também para participar do pequeno grupo. Então, tem sido muito bom estar aqui entre vocês, né, apesar de ser apenas o primeiro encontro, mas já foi muito bom. E é isso, não sou adventista de berço, porém me batizei, se eu não me engano, com 8 para 9 anos, então já vem um tempo aí na caminhada, apesar que me identifiquei também com a fala do Felipe, que em algum momento ou outro a gente se percebe mais ou menos que perdidos, né, dentro da igreja. Então, estou aí nessa caminhada, que com certeza vai durar até a volta de Jesus. E é isso. Muito prazer, Angélica, seja muito bem-vinda. Realmente. A última aqui, a Gisele. Cadê a Gisele? Gisele, você tá aí? Alô, feliz sábado. Feliz sábado. Quem está falando aqui é o esposo de Gisele. Eu estava assistindo com ela. Meu nome é Adson. Ela deu uma saidinha porque nós temos uma criança pequena, ela acordou. Mas eu estava aqui com ela e eu quero desejar aos irmãos um feliz sábado. Eu sou Adson, sou ancião da Igreja Central de Aracaju, sou sergipano e conhecemos a página da irmã através da esposa de Leandro Dalla, a Jusilene. Ela postou e nós entramos na página, gostamos e decidimos entrar nesse pequeno grupo maravilhoso, né, para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus e estarmos unidos em torno dela. É um prazer muito grande conhecer esses irmãos em Cristo, que em breve estaremos na mansão celestial. Amém, amém. Irmãos mesmo, como irmãos, uma grande família, isso é muito bom, muito maravilhoso. A Ju, quem não segue a Ju, já dá uma seguida lá, porque ela fala muito sobre modéstia cristã, ela é maravilhosa, o nome do Instagram dela é... Ai, gente, peraí, eu vou jogar lá no grupo para vocês. Ela fala muito maravilhosamente bem sobre o assunto. Tem uma live minha junto com ela no Instagram sobre esse assunto. Quem tiver interesse pode assistir, tá bom? Bem, essa parte aqui da apresentação eu não vou postar lá no YouTube, porque é muito mais pessoal, né? Foi uma parte para a gente se conhecer, vai ser uma parte que eu vou editar do vídeo, mas o resto da reunião vai estar toda lá postadinha. Para a gente finalizar, porque afinal já são 9h44 e amanhã tem igreja, vamos orar. Eu vou pedir para alguém. O nosso futuro pastor do grupo, eu vou pedir para o Felipe orar para a gente, para poder encerrar a nossa reunião. Bem, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando aqui a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, te pedimos para que o Senhor possa não só trazer esse conhecimento para as nossas ações, mas também, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a nos reavivar, Senhor. Coloque no nosso coração o desejo de buscar o Senhor diariamente. Te entrego também esses pedidos que foram feitos aqui, Senhor. Às vezes existem pedidos também que ficaram no coração, mas só o Senhor sabe quais são. Te peço também para que, em nome de Jesus, que o Senhor possa confortar o nosso coração nesse sábado, venha renovar as nossas forças, venha também, Senhor, trazer aquela vontade de nos aproximar cada vez mais de Ti, porque nós sabemos que devemos santificar o Seu santo sábado. Te pedimos para que, em nome de Jesus, que agora, quando a gente finalizar, quando a gente finalmente voltar para a nossa rotina de sábado, que o Senhor possa colocar em nosso coração todas as coisas que foram escritas aqui, que foram faladas e que foram pregadas também, Senhor. Por favor, Pai, nos ajude a nos reavivar. Nós sabemos, Senhor, que agora a gente está nos últimos momentos da Terra. E é por isso que nós necessitamos não só desse grupo, mas da vontade também de buscar o Teu Espírito Santo. E, por favor, Pai,
Nós te agradecemos principalmente pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos também pelas bênçãos em forma de dor também, porque nos ajudam a acordar para a vida. Te agradecemos também porque o Senhor tem sido bom conosco e infelizmente não tenhamos sido muito gratos, Senhor. Por isso que eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar em nosso coração, em nossa mente, mas para que o seu evangelho possa entrar em nossas ações. E que cada oportunidade, Senhor, que nos for concedida, cada oportunidade, Senhor, que ela possa ser feita de acordo com a tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, muito obrigada. Que grande prazer conhecê-los e estar esse momento com vocês. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês, que vocês tenham um resto de sábado abençoado, que tenham um culto maravilhoso amanhã. Beijo para vocês, gente. A gente se encontra na próxima. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, gente. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. o próximo encontro. Até. Tchau, gente. Tchau, gente.